Denis, um agradecimento pela apresentação tão carinhosa e pelo convite, né, de vir falar sobre essa questão dos remédios no nosso mundo de hoje, né? Esse título sugere que o uso do remédio no nosso tempo significa que ele é diferente do outro tempo, e né? Vou mostrar aqui para vocês o que tem de mais do nosso tempo. E uma das questões principais do nosso tempo é a seguinte: se usar remédio psiquiátrico hoje, não para curar as doenças mentais, né, mas para ajudar a lidar com as angústias cotidianas da vida, o que é isso? É uma covardia existencial ou é um jeito moderno de viver? Vou começar com um caso clínico real. Recebo o telefonema, isso foi hoje, né? Parece que foi combinado para que eu, né, de uma situação para colocar para vocês do nosso tempo. Recebo o telefonema de manhã de um paciente que já acompanha há muitos anos como psiquiatra. Eu sou psiquiatra e sou psicanalista, então tenho pacientes de análise, pacientes de psiquiatria, né? E esse é um paciente de psiquiatria há muitos anos, mais de 10 anos, né? E ele deixa um recado assim, fala assim: desculpe ligar para o senhor, mas por favor arranje 10 minutos para falar comigo, que meu pai está morrendo nas próximas horas e eu estou muito mal. Esse é o tipo de paciente que não costuma, porque a gente tem aqueles pacientes que ligam toda hora, que buscam, esse não é. Então isso é uma informação para mim de que ele devia estar num nível de angústia, né? Então assim que eu pude, liguei e ele falou o seguinte: meu pai foi diagnosticado com câncer de fígado no carnaval e parecia em estado inicial, mas evoluiu rapidamente, né? Selvagemmente. Ele está na UTI, não fala mais, e o médico nos chamou e disse que não tem tratamento. E o senhor me conhece, o senhor sabe como eu sou ansioso. E eu estou, ele falando, eu não sei o que eu faço, mas além de ansiedade, eu estou muito triste. Eu estou me arrastando hoje. O que eu faço? Tomo o remédio ou isso eu tenho que passar? Esse é o dilema do nosso tempo. Será que essa pessoa, vou dar um remédio para ele? Ou vou falar assim para ele: olha, faz parte, infelizmente, né? Seu pai está indo aí, toda essa angústia e tal. Então, o que eu vou falar nessa palestra nos ajuda a nos posicionarmos diante dessa questão, deste momento. Nem vou dizer responder uma pergunta, porque não se trata de responder uma pergunta, dar ou não remédio, mas sim de pensar sobre isso. E se eu der remédio para ele, ele é o quê? Um covarde existencial, que não está conseguindo enfrentar uma coisa que todos nós vamos passar, infelizmente, né? Ou ele é um homem do nosso tempo, se valendo dos recursos que temos hoje? Não é? No que difere ele usar a tecnologia avançada dos remédios do que ele é do Rio? Quando ele veio do Rio para cá, ele veio de avião. Isso faz dele um covarde existencial. Ele tem que ter vindo a pé ou de mula. Como é que ele vai falar com a irmã dele, que ficou lá? Por carta ou por celular? Sei que é um exagero essa provocação, mas é para colocar a questão de usar um remédio. Uma das tecnologias, a gente tem tecnologias muito avançadas. Uma delas é o remédio, a gente não costuma pensar assim, né? Mas o remédio psiquiátrico, os de hoje são uma tecnologia muito avançada. Bom, então para ajudar a gente a pensar essa questão, que tanto pode interessar a vocês como analistas, ou como seres humanos vivendo a nossa época, né? Você tanto pode estar na posição do seu analista, para quem esse paciente pergunte, e aí, acha que eu vou tomar remédio ou vamos aguentar aqui na análise? Ou você, né,
como pessoa ou amigos diante deste dilema. Bom, então eu vou falar mais ou menos por 1 hora e depois a gente abre para perguntas e comentários. Vocês também podem compartilhar histórias ou sobre o tema, tá? Aí a gente vai ter uma meia hora de conversa. Bem, atualmente nós temos 3 tipos de paciente que toma remédio, que eu vou chamar de o paciente número 1, o paciente número 2 e o paciente número 3. O paciente número 1 é o psicótico, o louco, o esquizofrênico. O paciente número 2 é o paciente que é bipolar, ou que tem pânico, ou que tem uma depressão severa. E o paciente número 3 é o paciente que não tem uma doença mental. Ele não é louco, ele não delira, ele não alucina, ele não é bipolar, ele não está deprimido, ele não quer se matar, que esse é o paciente 2. Ele tem um sofrimento psíquico, uma angústia, ligada a alguma situação da vida. Ou a um caso amoroso que se desfez, ou a um problema com o filho, ou um profissional, ou um dilema existencial. Ele não seria diagnosticado com uma doença, o paciente número 3. Então eu vou chamá-lo de paciente contemporâneo, dentro dessa ideia do nosso tempo, tá? Então vamos conversar sobre esses 3 pacientes. O psicótico, que é o paciente número 1, o deprimido ansioso, que é o número 2, e o paciente que eu vou chamar de angustiado, que é o número 3. Né? O paciente número 1, que é o psicótico, louco, né? Ele é um paciente que há muito tempo ele já é cuidado pela psiquiatria. Mas o psicótico louco, ele nem sempre foi paciente. Quando a gente olha a história de como a humanidade cuida dos loucos, houve uma época que não tinha nada a ver, não era caso de médico. Na Grécia, um psicótico, um esquizofrênico, não era tratado pelos médicos. Os médicos tratavam de doenças físicas. Né? Quem tratava das pessoas que hoje a gente chama de esquizofrênico, bipolar, eram os sacerdotes. Né? Então, a religião, durante muito tempo, foi encarregada de cuidar dos problemas espirituais. Porque uma das grandes diferenças na medicina é que quando você fala da medicina do corpo físico, isso tem uma concretude, tem uma evidência. E a psiquiatria, ou a psicologia, a psicanálise, todos os psis tratam de uma questão que é muito... Tratamos do espírito humano, que pode muito bem ser chamado de alma, de psiquismo. É praticamente a mesma coisa, né? Essa dimensão não material do ser humano. Tá? Então, durante muito tempo, os psicóticos não eram pacientes de médicos, eles eram tratados pela religião e durante muito tempo pela polícia. Porque esses pacientes não eram reconhecidos como alguém doente, era alguém desviante. Alguém que tinha um desvio da norma de uma determinada sociedade. Né? E esse desvio podia ser em vários níveis. Podia ser no nível, inclusive, de dinheiro, alguém que gastava muito. A família falava, não, mas olha que maluquice que é os pródigos, que tinha muito. Podia ser alguém, um desvio no sentido sexual, de ser alguém que agredia, que buscava o sexo a qualquer custo. Né? Então tinha o paciente, o que hoje nós chamamos do paciente psiquiátrico, do louco, ele antes de mais nada era um desviante, porque ele perdeu a noção, ele não tem razão, ele faz coisas que... Né? Isso não é, que a gente estranha, que a gente não entende como é. É diferente de um deprimido. De um deprimido você entende, porque você sabe assim, não, você sabe o que é tristeza. Então é apenas, eu sei que é uma tristeza, é muito profundo, mas eu sei o que é a tristeza. Agora,
O cara que alucina, que ouve voz que você não ouve, que vê coisa que você não vê, que se mata, que arranca o próprio olho, que corta a cabeça. Né? A psicose é muito estranha. Não parece ser normal ou humana. Então, durante muito tempo eles foram tratados assim. O remédio psiquiátrico é muito novo. O remédio psiquiátrico... Quantos anos vocês acham que existe remédio psiquiátrico? Há muito tempo ou há pouco tempo? Quanto? Quantos anos? O primeiro remédio psiquiátrico de verdade é de 1950. Então nós só temos 70 anos de remédio. Na verdade é muito pouco para tudo que ele já é. Parece tão normal hoje, né? Que nem esse meu paciente, assim, vou tomar um remédio. Parece que sempre existiu. Não, ele só tem 70 anos. Então, mas deixa eu ficar primeiro aqui no paciente número 1 do psicótico. Aí, este paciente, a gente chama de louco. Sempre que eu uso essa palavra, eu fico um pouco receoso de se não vai parecer politicamente incorreto. Ou preconceituoso. Louco. Mesmo aqui, né? Eu falei 3, 4 vezes, cada vez que eu falo, meu super-ego fala assim, olha, o que é que você está falando? Né? Mas eu vou explicar por que eu me permito. Porque a palavra loucura, ela tem uns 2 ou 3 significados. O primeiro é que ela tem um significado assim popular, até positivo. Vou mostrar, né? O cara sai com a menina, aí vai no jantar, depois no cinema, começa a se empolgar, aí dá os amassos, começa não sei o quê, e aí a mulher fala pro cara, você tá louco? O que ele responde? Estou por você. Né? E isso assim é uma coisa boa, não é assim positiva, né? Aí casam, passa-se o tempo, aí um dia ela está na sala vendo televisão, aí pega o celular assim, começa a olhar, aí o marido fala assim, com quem que você está falando? Ela fala assim, com a minha amiga. Deixa eu ver. Aí a mulher, como mulher moderna, fala assim, o quê? Você está louco? Ele fala, não, porque não sei o quê. Aí ela fala assim, você está louco de ciúme, você está maluco. É a mesma palavra aqui já no sentido negativo. Né? E tem até aqui em São Paulo um bando que se diz um bando de loucos e se elogiam, né? O cara, não, eu sou louco, com orgulho. E não vai parar nos consultórios, embora talvez devesse, não sei, né? Porque... né? Então vejam que a palavra louco, né, maluco, tem essas conotações. Na psiquiatria, a gente usa psicótico e não louco por causa do peso moral. Mas é do louco que eu estou falando. Né? E durante muito tempo, o louco foi alguém que era aprisionado. Os remédios psiquiátricos usados para o paciente número 1, para a loucura, de um modo geral, acho que não tem muito problema, não tem muito preconceito. A não ser alguns psicanalistas muito radicais, que eu, para não dizer que são loucos, eu vou dizer que são estranhos, que são contra o remédio na psicose. Como é que alguém, né, pode ser contra o remédio na psicose? Eu acho que você pode ser contra o abuso do remédio, o mau uso, mas dizer que alguém é contra os remédios, no caso do paciente número 1, quase não existe mais. Sabe por quê? Porque sem o remédio, por exemplo, para o psicótico, que é o esquizofrênico, não há como fazer terapia ou análise.
Quero ver você tentar fazer análise de um psicótico delirando, achando que é Jesus Cristo, ouvindo gritos, ouvindo voz. Não vai rolar simplesmente. Né? Se por um lado, no paciente número 2, que é o deprimido ansioso, que eu vou falar daqui a pouco, o remédio, ele diminui a angústia, como desse meu paciente. Vamos imaginar esse meu paciente. Se ele não tomar remédio, a chance dele ligar para a analista dele é alta, certo? Se ele tomar, a chance diminui, porque ele diminui a angústia. Então, no caso do paciente 2, os remédios psiquiátricos são remédios que calam, porque diminui a angústia e diminui a necessidade de falar. Daí, muito da nossa preocupação com os remédios, nós analistas, é que isso diminuiria o nosso mercado de trabalho também, né? Sejamos honestos. A psicanálise é uma profissão, para além de uma vocação. Nós queremos trabalhar, precisamos cobrar, queremos ganhar nosso dinheiro daí. E se temos pouca demanda, né? Então temos nosso corporativismo. Mas se o remédio psiquiátrico é o remédio que cala, no caso do paciente número 2, que é o neurótico, no caso do paciente número 1, é o remédio da fala. Porque é só quando os antipsicóticos diminuem o delírio e a alucinação que esses pacientes começam a verbalizar. A reforma psiquiátrica brasileira só deu certo por causa dos remédios psiquiátricos. O que é a reforma psiquiátrica? Durante muitos anos, os loucos, os psicóticos foram tratados como presos, animais, sofriam violência física, né, contenção, tal. A reforma psiquiátrica foi uma maneira de dar dignidade a esses pacientes. E no mundo inteiro, na Itália, sempre foi tentado tirar os psicóticos de dentro dos hospitais e colocar na rua, na vida. Não funcionava. Porque os pacientes psicóticos são agitados, são agressivos, eles se machucam. Na Itália, quando fecharam os manicômios, e aí tinham umas casas onde viviam esses psicóticos, os vizinhos começaram a protestar. Porque o vizinho tinha medo de deixar o filho dele passar na calçada. Eles gritavam de noite, era confusão toda hora. A reforma psiquiátrica, que é o fechamento dos manicômios, e a inclusão dos psicóticos na sociedade é devedora dos remédios psiquiátricos. A reforma psiquiátrica que a gente vive hoje, né, de ter fechado os manicômios, tem dois débitos, devem isso a duas classes. Aos remédios, como eu estou falando, que permitiram essas pessoas conviverem em sociedade, e aos psicólogos, que foram quem começaram essa luta antimanicomial. Não foram os psiquiatras. Os psiquiatras estavam bem satisfeitos com a história. Foram os psicólogos, no interior de São Paulo, em Bauru, no primeiro congresso de trabalhadores da saúde mental, que disseram assim: nós estamos aqui para reivindicar melhores condições de trabalho e de salário para nós trabalhamos na saúde mental. Eram funcionários do Estado, né? Psicólogos, administradores, todo mundo. Aí fala assim, e também para defender os coitados dos pacientes. E assim nasceu a luta antimanicomial brasileira em Bauru, no primeiro congresso, que se alastrou e levou muitos anos, 30, 40 anos, para ter seus frutos. Mas hoje eu acho que a reforma psiquiátrica brasileira é um sucesso em andamento. Mas sem os remédios ela não teria dado certo. Porque não teria como conviver. O psicótico não medicado, ele não consegue conviver em sociedade. Os pacientes psiquiátricos, os psicóticos, sempre foram excluídos. Em todas as sociedades, os loucos eram excluídos. E mais ou menos, quando as comunidades são pouco industrializadas, eles são menos excluídos porque eles vivem na rua.
Algumas cidades têm o louco da rua. O louco que convive ali, ninguém... E, às vezes ele é abusado, né? As pessoas tiram sarro e tal, mas ele, no mundo agrícola, numa aldeia, numa cidade pequena, o louco cabe. A minha primeira experiência com loucura era da minha infância. Eu nasci numa cidade muito pequena, tinha o louco lá, eu conhecia, todo mundo conhecia. Vira uma figura folclórica. Ainda hoje tem. Aqui, São Bernardo deve ser uma cidade um pouco menor que São Paulo, deve ter, um pouco, mas ainda deve ter. Mesmo São Paulo tem um ou outro, mas já é muito difícil, né? Esses psicóticos de rua, quando tinham uma família que cuidavam, eles também eram trancados dentro de casa. No interior, quem é do interior talvez se lembre do quartinho do louco, que tinha na casa das famílias, que tinha um psicótico. Ele ficava lá no quarto, ele não era internado. Então sempre foi isolado. Por quê? Porque ele é uma pessoa muito difícil. Os remédios psiquiátricos ajudaram muito a socializar o psicótico. E como começam os remédios psiquiátricos? Vou contar então a história. Começa pelos antipsicóticos, tá? Que são esses no paciente número 1. Por incrível que pareça, tem a ver com a psicanálise. Né? Para nós da psicanálise, trabalhamos com a palavra. Que história é essa do remédio? Mas vocês vão ver que tem uma mera coincidência, só geográfica e não é de ideias, não tem, mas vocês vão entender. Paris, 1953. Hospital Sainte-Anne, em Paris. Enfermaria de psiquiatria. Tinha lá o psiquiatra, chamava Delay. E ele não tinha, naquela época não tinha nenhum remédio que funcionasse, tá certo? Até 1950, os pacientes psiquiátricos eram acorrentados, isolados, como eu falei, né? Abusados, presos, lobotomizados, amontoados nos manicômios, que não era um jeito de tratar, né? Os hospitais psiquiátricos não era para tratar, era para proteger a gente da sociedade, isola eles, né? Então, até lá não tinha remédio que funcionasse. Aí, esse Delay, que era um psiquiatra, tinha um cunhado que era médico da Marinha. Num jantar, na casa da irmã do Delay, que era o psiquiatra, está o cunhado dele, um cirurgião da Marinha francesa, que comenta que estava desenvolvendo um anestésico para melhorar as cirurgias deles, né? E que não estava dando muito certo, né? E que eles tinham tentado também usar o remédio para tuberculose, que era uma praga naquela época. E aí ele fala assim, também não está dando certo, mas estranhamente, eu não sei porquê, os meus pacientes tuberculosos que tomam esse remédio não melhoram da tuberculose, mas ficam muito calmos, indiferentes, assim, meio serenos. Aí o cunhado fala assim, ora, me arranjam umas ampolas desse remedinho, porque os meus lá da enfermaria de psiquiatria do Santana não tem quem faça eles ficarem quietos. E o cunhado, numa típica transação familiar, falou com a Ródia, que é quem produziu o Brinsec. Ródia, não tinha indústria farmacêutica, era indústria química, né, que estava testando esse remédio. E como naquela época não tinha comitê de ética, porque não, imagina hoje, o médico do jantar pega o cunho, descobriu uma... Não pode hoje, né? Mas naquela época não tinha isso. O cara mandou as ampolas para ele e ele aplicava, chama clorpromazina, Amplictil aqui no Brasil. Primeiro remédio antipsicótico que funcionou. Então, quando ele levou para essa enfermaria e descobriu
ou descobriu o primeiro antipsicótico. Delay. Paris, Hospital Sainte-Anne, 1953. Quem era o psiquiatra da enfermaria do outro lado? Quem? Lacan. Trabalhando no mesmo hospital, sabe assim, se no hospital você entra no corredor, tem uma enfermaria para cá, outra para lá, né? Aqui estava o Delay, aqui estava Lacan. O Delay inventando ou descobrindo o primeiro antipsicótico e o Lacan escrevendo o artigo Função e Campo da Linguagem, que ele ia apresentar em 1953 no Congresso de Psicanálise. Então, no mesmo lugar, na mesma época, a pílula e a palavra sendo inventadas. Dali para frente, foram se inventando novos remédios. Esse remédio era para tuberculose, mas funcionou para a psicose. Então, este é o paciente número 1 que hoje toma remédio. Eu não acho que a gente tenha um preconceito teórico. Como eu disse, raramente você vai encontrar alguém que acha que você não deve medicar um esquizofrênico. Nos outros dois a gente vai discutir, né? O preconceito que o psicótico tem é de outra, não é porque ele usa remédio, é porque nós temos medo do psicótico, né? O psicótico é alguém que desorganiza muito. Se a gente estiver aqui e alguém ali fora começar a gritar, tirar a roupa, querer se matar, o que a gente vai fazer? A psicose é muito desarrumante. A neurose não é, vou mostrar daqui a pouco. A psicose é muito desarrumante, ela é anticapitalista. Por que é que nas sociedades agrícolas o louco era tolerado? Porque ele não atrapalhava a produção. As pessoas estavam trabalhando no campo, né? E o louquinho lá se via até de divertimento. Hoje, no nosso mundo, o louquinho não serve de divertimento porque ele atrapalha a ida para o trabalho, a ida para a escola. Nós vivemos um mundo de muita produtividade. Então, a psicose, ela é anticapitalista, a neurose é capitalista. Os neuróticos são produtivos. Nós fazemos a sociedade andar. Nós gostamos de trabalho. Estou falando que todos nós aqui somos neuróticos, já senti. Se tem algum psicótico que eu não estou vendo, duvido. Só se estiver muito bem medicado. Senão já teria atrapalhado a palestra. Concorda aqui? Já teria feito uma pergunta, já teria não sei o quê, já, né? Mas, então, o nosso mundo é um mundo feito por neuróticos e para neuróticos. Porque a neurose, ela é produtiva, ela faz você trabalhar. Porque você se acha um nada, aí você fala assim, não, se eu trabalhar muito, se eu estudar, se eu me formar, se eu for médico, se eu for analista, então eu vou me... A neurose é a forma da gente compensar a falta, numa linguagem lacaniana. E esse projeto de compensação, ele é muito produtivo. Hoje é quarta-feira. São 8 horas da noite. Você trabalhou o dia inteiro ou estudou, não sei o que é que você fez, mas alguma coisa você fez. Antigamente, 8 horas da noite, era hora de estar em casa descansando. Você está aqui e eu também. O que nós estamos fazendo aqui às 8 da noite? Porque nós estamos assim, não, se eu for na palestra do Dr. Alfredo, eu vou aprender. Se eu for não sei o que, são as nossas fantasias. Percebe como isso faz o nosso mundo, o seu e o meu, como as nossas neuroses, de querer ser uma coisa, de estudar. O mundo foi construído por neuróticos, o conhecimento, a ciência, o saber, os psicóticos atrapalham isso. Então é por isso que a psicose ela é anticapitalista, a neurose é capitalista. Como o mundo foi tornando cada vez mais capitalista, a gente não tolera o louco de rua. E a gente tem medo, então. Então, o paciente número 1, ele tem um preconceito. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta. Responda sinceramente. Não precisa falar, só... Se a sua amiga fala assim, eu queria falar com você, eu sei que você
estuda psicanálise, você dá e tal. Eu estou saindo com um cara, ele é muito bonito, mas ele me disse que ele tem um diagnóstico de esquizofrenia. O que você acha, amiga? O que é que você vai falar para sua amiga? Olha que você é uma mulher empoderada, livre, estudada, está aqui, faz curso. Você apoiaria sua amiga? Nem vou perguntar se é sua irmã ou sua filha, que aí já entra outros capítulos. Você deixaria sua irmã namorar um esquizofrênico? Não é complicada essa pergunta? Então, o psicótico sofre esse preconceito. Tá? Não sofre o preconceito mais do tratamento. Então, esse é o paciente número 1. Vamos passar para o paciente número 2, que é o paciente que tem depressão ou ansiedade sintomática, tem diagnóstico. Ele é o bipolar, é o deprimido, é o paciente com pânico, com fobia, com toque. Ele tem uma doença mental. Ele não delira nem alucina, tá certo? Que isso é a característica do 1. Mas ele tem um sofrimento psíquico enorme, ele às vezes não consegue trabalhar, não consegue levar a vida dele. Este paciente, quando vai ao psiquiatra, também recebe os remédios, não os antipsicóticos, mas os antidepressivos e os ansiolíticos, né? Remédios para ansiedade. Aqui, a questão do uso do remédio já fica um pouco... Tem gente que é contra. Não, mas devia... A depressão faz parte da vida, a tristeza faz parte da vida, a falta... Já há um certo debate em torno do uso dos remédios psiquiátricos para o paciente número 2. Né? Que sofre Se o paciente número 1 sofre o preconceito, o paciente número 2, socialmente, sofre a desconfiança. Eu perguntei se você apoiaria ou não o casamento ou o namoro da sua amiga ou da sua irmã com esquizofrênico. Agora eu vou fazer outra pergunta. O que você acha de viajar num avião que é pilotado por um cara que toma Prozac? Ou Rivotril? E eu sinto lhe dizer que você faz isso. Eu trabalhei durante um tempo, que às vezes os nossos clientes vêm de determinadas profissões, e como eles têm amigos, vão indicando, então, às vezes a gente recebe muita gente, muito professor, muito funcionário da justiça, muito atleta, mas eu, por uma circunstância, muita gente da aviação. Aeromoça, piloto e tal. Aí um dia o parceiro falou, Fred, você precisa me mandar um remédio, que o meu remédio acabou, e eu, na minha escala de voo, eu vou para tal lugar, aí eu não consegui mandar, né? Aí no outro dia ela falou, não tem problema não, eu pedi emprestado lá dos meus colegas. Aí eu falei assim, de outra aeromoça, não foi? E ela falou assim, doutor Alfredo, os pilotos, o que você acha dessa ideia? Então assim, nós desconfiamos. A gente não critica, não temos medo, a gente tem desconfiança no trabalho. Há um preconceito com o paciente psiquiátrico ainda, sabia? Funciona assim, ó. Bom, primeiro que o psicótico nem trabalha. Ele não consegue esse emprego, então não tem um preconceito lá. O preconceito é com o número 2, que é o paciente com depressão, com ansiedade, com pânico, né? Aí eu tenho muitos pacientes assim, ele fala assim, então, Fred, você pode me dar um atestado? Assim, eu posso, só acho que você devia pensar muito bem antes de apresentar. Por quê? Eu falei assim, olha, é assim, não, mas lá na minha empresa meu chefe é meu amigo, meu irmão. Eu falei, ó, isso não existe, né? É seu amigo enquanto... Então aí eu conto para ele a seguinte história. Então você vai ligar e vai dizer que não vai trabalhar, sabe o que ele vai falar? Vai falar assim, claro, primeiro a sua saúde. Não, e de verdade, o cara lá, o chefe é um amigo, não estou falando de pessoa, de chefe abusivo, psicopata, não, estou falando de gente normal.
que isso é função, isso acontece porque o mundo do trabalho é assim. Você também pode ser o chefe aqui na história, tá? E você vai agir como eu estou mostrando, porque não tem outro jeito, né? Aí você vai dar o atestado, aí ele vai olhar e vai falar assim, nossa, psiquiatra? Porque o atestado de um psiquiatra é diferente do ortopedista, do pneu e do cardio. Aí eles vão aceitar, claro, né? E falam assim, não, tá tudo certo, aqui a gente vai cuidar da sua saúde e tal. Aí a pessoa fica um mês afastada, volta. Dali a 3 anos, ela é gerente, tá? Tem a vaga de diretor. Reunião da diretoria para ver se promove aquela pessoa. Não, ela é competente e tal. Aí alguém fala assim, posso falar uma coisa assim? Não queria, mas... Lembra, há 3 anos atrás, que ela trouxe um atestado porque estava deprimida do psiquiatra? Será que é uma boa ideia? Não é? Preconceito. Na família, no casal. Olha lá. Aí a mulher vai no psiquiatra, está muito ansiosa, não sei o quê, toma, chega em casa e fala assim, ó, e aí como é que foi? Ah, o médico falou que acho que talvez eu precise tomar fluoxetina, Prozac e tal. Aí o marido, que é um marido legal, não abusivo, depois vocês vão dizer se ele é abusivo, talvez uma hora ele vire, mas ele fala assim, não, Bezinho, primeiro a sua saúde, estamos juntos nessa. Né? Aí ela começa a tomar um remédio e tal. Mas aí o tempo passa, todo casal briga, fica irritado, né? Aí domingo de manhã, vamos almoçar onde hoje? Ah, vamos não sei onde, vamos lá na casa da minha irmã. De novo? Não, mas você falou que gostava da minha irmã. Sim, mas não sei o que. Então escolhe você. Tá? Aí bate a porta do carro, não sei o quê. Aí uma hora o cara vira e fala assim, e aí, já tomou seu remedinho hoje, sua louca? É ou não é? Né? Então aqui já estamos no limite do abuso, né? Então também há um preconceito familiar e profissional do paciente número 2 tomar esse remédio. Mas acontece que eles melhoram um tanto, assim, não melhora, assim, não é todo paciente bipolar, depressivo que melhora, mas olha, ajuda bastante, viu? Pacientes com pânico, com ansiedade, está no limite. Se a gente usa remédio para diminuir as crises ou se segura na terapia. Este paciente número 2 é um paciente que vocês conhecem bastante, que frequenta consultórios de psicanálise, porque ele faz... E aí o dilema fica só na análise, encaminho para o psiquiatra, não encaminho, porque vocês, estou colocando vocês no lugar de analistas, são uma figura muito importante nessa questão do tratamento com remédio. Você não pode dar remédio, mas de você depende uma coisa chamada aderência ao tratamento, que é o quanto o paciente continua tomando o remédio, se ele segue tomando o remédio. Aí você pode pensar assim, não, mas nós não temos essa força. Eu vou mostrar que a aderência dos pacientes, número 2, né? A aderência é o quanto ele se mantém em tratamento e tomando o remédio. Depende muito da terapia. Por quê? Quanto tempo por mês um paciente número 2 passa com o psiquiatra? Quanto? Uma vez. Quanto dura a consulta? Meia hora no máximo. Alguns convênios fazem os psiquiatras atenderem 4 pacientes por hora. Não é? 15 minutos. Ok. Então, 15 minutos por mês. Quanto tempo um paciente de análise fica com você por mês? 4 horas contra 15 minutos. Tá certo que a transferência dele com o suposto saber do médico é muito grande, mas com você também é.
embora a gente, como analista, não saiba nada, os pacientes acham que a gente sabe. E a nossa técnica é fazer cara de sabido. Não sei se na escola aqui vocês têm essa aula de fazer cara de sabido. Tem que ter. Viu, Denis? Pode dar aula assim, tem que fazer cara de sabido, né? Você não sabe nada, o paciente acha que você sabe, e não é toda hora que você tem que desencantar o paciente. Por exemplo, não pode ser na primeira sessão de análise, que ele chega e fala assim, eu vim aqui porque a minha prima trabalha com a senhora, diz que a senhora é uma analista maravilhosa, eu sei que a senhora vai resolver meu problema, a senhora sabe se eu devo ter filho ou não. Aí o seu diálogo interno, mas não é hora no primeiro dia de falar, não, é o seguinte, aqui não, quem sabe é o paciente, eu não sei, não é hora de fazer isso. Uma análise não é essa desconstrução da ilusão a qualquer hora. Olha a frase do Jung. O final de uma análise é quando o paciente pega para si a força que ele depositou no analista no primeiro dia. Mas isso é um amadurecimento, não é para você ficar dando essa aula para os pacientes na primeira vez. É que o seu diálogo interno é o seguinte, eu não posso deixar esse cara acreditar nisso, porque depois ele vai me cobrar, eu não sei mesmo, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou me sentir não sei o quê. Não, você tem que suportar, é a cara do sabido, tecnicamente chama-se semblante. Você faz semblante, você assume o lugar do suposto saber. Até que uma hora, ao longo, depois de um tempão de análise, o paciente começa assim, eu vou parar de vir aqui, eu venho aqui, eu falo para a senhora não fala nada? Acho que a senhora... Por que a senhora não fala? Os pacientes não têm isso, eles acham que analista é conselheiro, né? E reclamam quando a gente não é. Né? E aí fala assim, eu não venho mais. Esse é um momento muito rico na análise. É um momento perigoso para nós como analista, porque pode ser que a gente esteja perdendo um paciente. E o aluguel da sala continua igual. Né? Mas é um momento muito rico, porque ele está começando a desconfiar que você não sabe. E essa descoberta de que o outro não sabe é apavorante. Porque eu preciso acreditar que alguém sabe como ser feliz. E só não me diz. Porque acha que eu tenho que descobrir. Mas ele, no fundo, sabe. Né? Todos nós passamos por isso. Se você já fez análise, você passa por isso. Por mais que você saiba teoricamente isso, você só marcou consulta com alguém para fazer análise, porque lá no fundinho, você assim, não, ele sabe. Ele não vai me dizer porque ele é psicanalista, mas no fundo ele sabe. A gente fica tentando agradar, derrubar o analista, não é esse o jogo? Né? Bom, mas voltando aqui para o remédio, então. O paciente deprimido ou ansioso, ele tem esse jogo com a gente, de ficar 4 horas com você e 15 minutos com o psiquiatra. Então, depende se você apoia remédio ou não, vai ser muito importante. Se você não apoiar, a chance dele parar o remédio é alta, porque ele fica com você uma vez por semana e ele fala com você coisas que ele não fala comigo. Vamos pegar o exemplo, né? No caso aqui, estou me pondo no lugar de psiquiatra, colocando você no lugar de analista. Com você ele fala coisas comigo, ele não fala. Primeiro que é 15 minutos. E eu tenho que ver o remédio, dose, fazer a receita, saber se ele teve dor de cabeça, se teve disenteria, se ficou tonto. Às vezes não tem muito tempo para conversar sobre como é que está, o que você está pensando, seu namorado. Né? Isso vai rolar com você. A intimidade com o analista é muito grande. Com o psiquiatra é pequena. Mas a transferência com o psiquiatra é grande por causa do suposto saber. A transferência com o analista é grande porque uma das regras que o Freud descobriu é que a transferência é feita de repetição e proximidade. Né? Pegue 2 pessoas, coloque numa sala grande, talvez nada aconteça. Imagine que você prenda aqui uma pessoa por 1 semana nessa sala grande. Agora, basta 3 dias dentro daquela sala pequenininha ali para as coisas acontecerem. Que coisas? Ou vai rolar uma briga,
ou vai rolar uma coisa afetiva. A proximidade e a intimidade favorecem a transferência. É por isso que a gente tem que atender por um tempo repetido, né? E tem que ter uma certa proximidade. Daí toda a questão envolvendo, que não é o debate aqui, mas do atendimento online, que quebra um pouco com essa condição da transferência. Eu sou a favor do atendimento online, só acho que a gente tem que entender a repercussão disso na transferência. Bom, então o paciente número 2 tem, e o preconceito que ele tem com o remédio, até ele tem. Né, assim, se alguém falar para levar seu filho no neurologista, você vai ficar assustada, certo? Mas você leva, né? Agora, se a professora chamar e falar assim para você que precisa levar seu filho no psiquiatra, primeiro que você vai ficar brava com ela. Tá chamando meu filho de doido? Mesmo você, um pai ou uma mãe moderna, porque isso está no nosso superego, né? Outro dia entrei numa livraria e aí eu tinha uma paciente que encontrei lá na livraria. Psiquiatras, quando encontram pacientes em público, a gente fica um pouco cuidadoso. É diferente do cardiologista, do ginecologista, porque acha assim, querem apresentar meu cardiologista, meu endócrino, não é? Agora eu já não sei se quer apresentar meu psiquiatra. Vai que você está com sua namorada e ela não sabe que você vai no psiquiatra. Vai que você está com seu marido e ele não sabe. Né? Então, nós psiquiatras, como é que a gente faz? A gente fica na nossa. Se o paciente vem em cumprimento, a gente vai, senão a gente não se aproxima. No caso dela, eu lá na Livraria Cultura, quando tinha em São Paulo, no Conjunto Nacional, estou lá, aí ela vem. Doutora Frito, que bom que encontrei o senhor que foi bom. Então, essa aqui, né? Aí ela vira assim pro filho dela e fala assim, Pedrinho, vem cá, eu quero que você conheça o doutor Alfredo. Aí ela vivia dizendo para mim que queria marcar uma consulta com ele. Aí ela falou assim, ainda bem que o senhor está aqui, porque fala aqui para ele que o senhor não é médico de doido, porque ele disse que não vai no psiquiatra porque ele não é doido. Isso há 4 anos atrás. Preconceito, né? Eu olhei para o moleque de boné, ele não estava nem aí para mim, vamos dizer, né? Aí ela, fala para ele que você não é médico de doido. Eu falei para ela assim, olha, pensei o que eu ia falar para o menino, né? Aí eu falei para ela, eu falei assim, não posso, porque eu não vou mentir para ele, eu sou médico de doido, não sou? Aí ela, não, mas... Aí o menino olhou também, né? Aí eu falei assim, mas é o seguinte, vem aqui, eu sou médico também de doido, porque eu também trato de gente que é ansiosa, triste, angustiada, ou seja, anunciei os 2 pacientes, 1 e o 2, né? Pronto, tá. Resultado, ele nunca marcou consulta, não funcionou a minha estratégia não deu certo, né? Então, porque o paciente número 2, ele ainda tem esse preconceito, tá? Agora, o paciente número 3, que é o paciente que não psicotiza, não delira, não alucina, não é bipolar, não está deprimido, não quer se matar, mas ele tem uma angústia, um sentimento de inadequação, uma infelicidade, um pensamento que não para, ele quer alguma coisa. E hoje, esse paciente vai ao psiquiatra. Antigamente ele não ia. Por quê? Por quê? Agora, retomando a história dos remédios. 1953, lembra lá? Lacan e Deleuze. Parece um roteiro de cinema. Eu fico imaginando um filme começando lá em Paris, de manhã, 2 caras chegando no hospital, 2 franceses, arrumados, chiques, né? Um vai para um lado, o outro vai para o outro. Um inventa o remédio, o outro inventa a psicanálise, né? Bom, isso progrediu, mas eu só tomava remédios loucos. Por quê? Porque os remédios engordavam, dava diabetes, tontura, né? Eram muito fortes os remédios, os antipsicóticos. Ninguém, nem o paciente número 2,
pensava em tomar remédio, porque os antidepressivos, em 1950 foi o antipsicótico. O antidepressivo é muito mais recente. Tá? Tem 40 anos só. Só que é muito pouco tempo para tudo que o antidepressivo já ocupa na nossa vida. Parece uma coisa tão normal. Antidepressivo, estou falando de Prozac, Fluoxetina, Zoloft, Effexor, como é que eles foram inventados? O antipsicótico foi descoberto, né, por acaso. Era para tratar tuberculose, viu que não funcionava. O antidepressivo não, foi inventado. Foi pesquisado. Queria um remédio que diminuísse a angústia, mas que não deixasse as pessoas dormindo, sedada. Porque o antipsicótico, quando você entrar no lugar que trata de psicótico, você percebe que o paciente toma remédio. Porque ele tem aquele jeito robotizado. A mímica facial pobre, anda como um robô. Mas os antidepressivos você não sabe. Aqui pode ser alguém que tem, você não é capaz de dizer quem é, nem eu. Já se tivesse alguém que tomasse Aldol, Ziprexa, Risperidona ou lítio, eu seria capaz de dizer. Mas quem de vocês possa tomar Zoloft, Lexapro, eu não sou capaz, porque não tem sinais físicos, porque esses remédios são bem mais lights. E esse remédio foi inventado. Então, no final da década de 80, 1987, até então, não se tratava depressão e ansiedade ou angústia existencial, que é a do paciente número 3, com remédio. Porque os remédios eram muito fortes, não valia a pena. Hoje vale. Porque os efeitos colaterais dos remédios, dos antidepressivos, existem, são pesados, mas nem se compara com os dos antipsicóticos. Isso começou em 1987, com o Prozac, que foi lançado com a fama da pílula da felicidade. Né? Então, de 1987 para cá, nós temos um outro momento. Os pacientes número 2 começaram a tomar o remédio tranquilamente e o número 3 também. Porque esse meu paciente que eu descrevi, vocês acham que ele é número 1, 2 ou 3? 3, não é? Ele não é psicótico, ele está com o pai. Né? Este é o seu paciente. A psicanálise conhece muito bem o número 3, porque ele sempre foi o paciente da psicanálise. Nem sempre o número 1 foi ou é o paciente da psicanálise. A psicanálise, no meu ponto de vista, é muito limitada como técnica para a psicose. Né? Ela é muito boa para o 2 e o 3, na minha opinião, não tem melhor. Mas para o número 1, na minha opinião, tem muito melhor. E não somos nós. Né? Estou me pondo, eu sou um analista. Né? Então, mas esse paciente número 3 nós conhecemos bem. Porque é um paciente que, quando estava angustiado com as coisas da vida, com dificuldades amorosas, vai a nós. E ninguém reclamou. Eu tenho um amigo que é psiquiatra, quando fica falando da indústria farmacêutica, né? Ele fala assim, né? Se ele estivesse aqui, se fosse no congresso, ele ia pedir a palavra, e falar assim, Fred, você não vai falar da indústria terapêutica, não? De todos os livros que vocês escrevem, que vocês vendem, que vocês publicam, quantas horas, 10 anos fazendo análise, quantos cursos, supervisão. Ele disse que nós temos uma indústria, nós temos. A questão não é se existe ou não uma indústria, é se ela é legítima, se ela é ética, do mesmo jeito que o remédio. Você não é questão de ser contra o remédio, tem gente que precisa, tem gente que abusa. Né? Então, esse paciente número 3, que é esse meu paciente, o que é que decide se ele vai tomar ou não o remédio? No 1 e no 2, por exemplo, o do 1 é a gravidade, o do 2 tem critérios do CID-10, do DSM, para fazer diagnóstico, e a partir daí fica mais fácil decidir. Mas e o número 3? O número 3, ele é um paciente que deixa os psiquiatras hoje em dificuldade,
Porque o próprio paciente pede. Esse paciente me ligou. Né? Vou contar uma outra história. Recebo um paciente e fala assim, olha, eu vim aqui porque eu estou muito triste, não como, estou emagrecendo. Eu falei, o que está acontecendo? Ele falou assim, estou me separando, né? Tem uns problemas de família. Eu falei assim, você não acha? Aí ele contou uns dramas, assim, tava aquelas separações de filme, aquelas coisas que a gente acha que só acontece em filme, né? Eu falei assim, mas está muito difícil, muito complicado essa minha separação com a minha família, porque eu descobri que a minha mulher estava tendo um caso com meu primo, e depois, quando a gente começou a conversar, eu descobri que meu primo não é meu primo, é meu irmão, porque eu sou o filho do pai dele, porque meu pai era estéril, porque a minha mãe, porque... Sabe aquelas coisas que você faz? Mentira! E era verdade, né? Assim, né? E o cara mal pra caramba, certo? Não como, não vou trabalhar. Eu falei assim pra ele, mas você não acha que é normal? Tá mal? Aí eu encaminhei ele para análise, né? Não comigo. E fiquei pensando, fiz certo? Ou deixei esse cara sofrer uma coisa que talvez ele pudesse sofrer menos? Né? Aí ele fica lá uns 6 meses, aí volta. Eu voltei, doutor Freire. Eu falei, como é que você está? Eu falei assim, não está funcionando aquela psicanálise, aquela que o senhor me encaminhou. Não aguento mais, não quero. Aí ele falou assim, esse fim de semana, doutor Freire, eu falei, como é que estão as coisas, né? Ele falou, separei mesmo, né? Não dava para ficar, né? Assumi a empresa lá do meu pai se afastou, né? Aliás, a gente foi viajar esse fim de semana, eu, meu pai e minhas 2 meninas, tem 2 filhas, 10 e 12 anos. Falou, eu tenho uma chácara aqui perto da Fernão Dias. Eu fui, meu pai e as meninas. Na volta, doutor Freire, eu vinha na Fernão Dias, fez esse gesto, dirigindo assim, aí eu pensei, é só um gesto. Saiu com a receita de Prozac. Minha esposa é psicanalista, mas não é médica. Comentando com ela, né? Aí ela acha que eu dou remédio demais. E eu falo que ela não vê os pacientes que eu vejo. Né? Ela é uma psicanalista, psicóloga, fez formação em psicanálise, atende no consultório, mas... Né? Este paciente, eu deveria... Aí, neste segundo momento, acertei ou errei? Não sei. E será que eu fiquei pensando? Acertei porque avaliei um risco de suicídio que eu achei que não valia a pena. Mas eu fico pensando, ao dar remédio para esta pessoa, eu roubei dele algo, a chance de um amadurecimento, porque o que a análise traz que o remédio não traz, é um amadurecimento. O remédio, enquanto a pessoa toma, ele diminui a angústia. Parou de tomar, volta. Uma análise, quando a pessoa diminui aquela angústia, é porque ele se conheceu de algum jeito, não é? Ao dar o remédio, eu estou roubando dele a chance, talvez. Outra história. Recebo um paciente, que nesse caso vai ser diferente, vocês vão ver. Que eu já dei o remédio desde a primeira vez. Chegou um rapaz, falou assim, marquei consulta, e assim, eu estou muito angustiado, porque eu estou me separando, é uma separação consensual, nós estamos de uma boa, minha mulher concorda, só que nós temos uma filha de 12 anos, que está angustiada com a separação, eu também não consigo trabalhar. Eu falei, mas não é mais que normal ficar angustiado nessa situação? Aí ele falou, não, mas eu não vou. Ele falou assim, e nem me mande para terapia. Que eu já fiz, conheço, mas não estou disponível para. Se o senhor não quiser achar que não vale a pena me medicar, tudo bem, eu vou entender. Mas eu achei que pelo nível de angústia aí, eu dei. E fiquei com a pergunta, acertei ou errei? E fiquei me perguntando, roubei deste cara a oportunidade de passar por uma separação
e elaborar tudo que uma separação traz, ou não? Por uma coincidência, não. Por uma sorte, não é sorte. Aconteceu. Ele hoje tem 6 anos desse dia. Né? Ele tomou remédio por uns tempos, se separou sobre o efeito do remédio. Quando eu olho para ele hoje, não toma mais remédio. Mas me parece alguém que amadureceu mesmo com a separação, poderia não ser. É um dilema. Então, o paciente número 3 nos coloca, a vocês e a mim, diante de um dilema. Porque essa questão é sua também. Não é você que decide se vai dar ou não remédio, sou eu. Mas é você que decide se vai encaminhar ou não. Se o paciente falar assim, eu vou no psiquiatra, você não precisa dizer nada, só sua cara já fala. Ah, tudo bem. Né? Ou, vai sim. No psiquiatra. Mas eu acho que você não precisa dizer. Então, assim, você participa, você também tem que responder essa questão. Não só sou eu. Nós estamos em papéis diferentes. Mas você responde. E se o paciente está tomando remédio e você sabotar, ele para o remédio. Porque, como eu mostrei, ele fica 4 horas com você e 15 minutos comigo. Então, o paciente número 3, que é um paciente muito da análise, que agora está virando um paciente da psiquiatria, ele não era, porque os remédios engordavam, os remédios... E hoje já não são tão pesados. Então, vale a pena, para alguém com uma angústia existencial, tomar fluoxetina, sertralina, Lexapro. Antes de 1987 não valia a pena, porque era muito forte o efeito físico do remédio, né? Bom, esses são os nossos 3 pacientes que hoje tomam remédio psiquiátrico e sofrem preconceitos diferentes um do outro, que tem tarefas existenciais diferentes um do outro e que tem também incidência no nosso trabalho diferente. A maioria de vocês não trata psicóticos. Vocês tratam mais o paciente número 3 e alguns número 2. Não é isso? Tá? E o como que a gente decide, vamos pegar o número 3, que eu acho que é mais, como é que a gente resolve? Eu vou sugerir aqui para vocês uma ideia sobre isso, né? De como é que a gente responde esse dilema. Né? O trabalho de um analista ou de um psiquiatra, o trabalho de um clínico, tá? Quem que é clínico? Quem atende 1 a 1. Por exemplo, eu hoje aqui não sou um clínico, eu sou um palestrante, então eu posso falar de teorias, né? Quando eu falo de um paciente, quando eu estou atendendo esses meus 2, hoje de manhã quando eu atendi o telefone, eu era um clínico. Qual é a diferença? Aqui eu posso dar opiniões, posso falar de estatística, posso falar da evolução cultural, posso falar, né, do mundo que pressiona o paciente número 3 a tomar remédio, mas de manhã não dá para eu falar disso com ele. Ah, escuta, mas é a cultura da felicidade, você não aguenta. Não é isso. Eu estou com alguém que está angustiado na minha frente. Então, o trabalho de um clínico é responder esta pergunta, a pergunta que eu estou colocando, né? Dá ou não dá remédio? É covardia existencial ou não é? Né? 1 a 1. O seu trabalho é responder se o Pedrinho é o caso dele tomar remédio. Não é se você vive num mundo que tem uma cultura da felicidade, que não tolera a falta. Não, o seu compromisso é com o Pedrinho. O meu compromisso era com o José. O meu compromisso era com o Antônio. Né? Então, quando você está atendendo, você ganha dinheiro para responder essa pergunta 1 a 1 daquele paciente. Porque é o seguinte, se fosse para dar remédio para todo mundo, ou não dar para ninguém, não precisava de você. Se fosse para dar remédio para todo mundo, sabe o que a gente ia fazer? Você sabe por que o sal que a gente compra é iodado?
Não tem? Não está escrito no pacote? Vocês já notaram? Por que tem iodo no sal? Alguém sabe? Por causa da tireoide. Não tem nada a ver com a cozinha. Como é que foi essa história? Existe uma doença que é uma insuficiência da tireoide, chama bócio, que a tireoide cresce, por falta de iodo. Então, qual é o tratamento? Um pouco de iodo, um pouquinho mesmo. Resolve o problema. Só que como é que você vai dar iodo para pessoas que nem sabem que estão doentes? Aí alguém teve uma ideia genial. Fala assim, eu posso fazer uma campanha que nem faz de vacinação. Não tem o dia da vacinação? Vai todo mundo lá, Ou eu coloco iodo numa coisa que todo mundo consome. Sal. Não é genial? Porque o cara consome até sem saber, porque na cozinha põe sal. Esse cara deveria ganhar o prêmio de Nobel de Saúde Pública. E é uma estratégia brasileira. O sal não é iodado na Alemanha. Foi uma saída nossa. Então, se eu achasse, que a gente achar que o Prozac é a cultura da felicidade, que todo mundo pode viver com menos angústia, a gente faz sal fluoxetinizado. Por que não faz? Porque a fluoxetina tem seus efeitos colaterais. Porque quem não precisasse da fluoxetina ia tomar... E o iodo? Quem não precisa do iodo? Não faz mal que você tomou um pouquinho. Então, mas se fosse para dar fluoxetina para todo mundo, a gente colocava na caixa d'água. E isso não está longe de acontecer. Olha essa informação. Foi feita uma pesquisa na água do rio Hudson. O rio Hudson atravessa Nova York, Manhattan. No meio lá em Nova York tem um rio, chama Rio Hudson, numa região altamente desenvolvida, rica de Nova York. Os caras analisaram a água do rio Hudson e tinha alta concentração de fluoxetina. Como? Se tinha alta concentração no rio é porque tinha água no esgoto. Se tinha alta concentração no esgoto é porque tinha alta concentração na urina. Se tinha alta concentração na urina é porque tem um monte de gente tomando fluoxetina. Não é? Então, se fosse para adotar uma estratégia de remédios para todo mundo, não precisava de você. Se fosse para adotar a outra estratégia, que é remédio para ninguém, porque isso é um abuso, então vamos proibir remédio para TDAH, vamos proibir remédio para ansiedade, para depressão, porque isso é a vida mesmo, não precisava de você. Você existe como profissional de saúde, uma das suas funções é para decidir se naquele caso é o caso ou não. É por isso que eu aqui posso ter uma opinião e lá no consultório posso fazer outra. Tem gente que, às vezes as pessoas se enganam comigo, O cara me vê fazendo palestra, estou no programa de televisão, falo pra caramba, Só que eu sou analista também, Aí eu tenho um paciente, aí ele chega lá, ele fala, e aí, o que você acha, doutor Alfredo? Eu, como bom analista, aquela nossa velha técnica, o que você acha? Ou fale mais sobre isso. Porque assim, nós temos duas grandes saídas. Quando você não souber o que falar na análise, vou contar um segredo técnico. Primeira coisa, cale a boca. Porque você vai parecer um sábio, No nosso, é o único profissional que de boca calada parece inteligente. Se você for no ginecologista e perguntar coisa e ele calar a boca, você fala assim, ela não sabe. Mas nós não, a pessoa pergunta assim, e aí, faço tal coisa, você... Nossa, ela sabe tudo como... Você tem uma profissão muito fácil desse ponto de vista. Você pode calar a boca e passa por uma sumidade. Mas se você resolver falar, as duas coisas mais interessantes para falar é assim, devolver a pergunta, o que você acha, ou fale mais sobre isso. Por último é que você vai fazer a interpretação, que vai correr o risco de... Então a interpretação
é apenas a 4ª técnica analítica. Primeiro a escuta, fazer silêncio, devolver a pergunta. Mas nós queremos interpretar logo de cara, não quer? Porque você quer mostrar serviço. Especialmente no fim da sessão. Fala assim, não falei nada, como é que eu vou terminar essa sessão hoje? Então perceba que hoje nós trabalhamos tal coisa, porque você não precisa disso. Mas a gente não aguenta, né? Especialmente quando a gente está começando é mais difícil. Né? Bom, mas voltando. Então, ó, o que é que pressiona o paciente número 3 a tomar remédio? Vocês podem falar assim, a indústria farmacêutica. Claro, né? Por um lado mas tem uma outra indústria que leva a gente a usar muito remédio, que é a cultura da felicidade. Nós vivemos num tempo que é diferente do tempo do nosso avô. Por quê? Porque no tempo do nosso avô, as pessoas suportavam mais angústia. No nosso tempo, nós temos um suporte de angústia muito pequeno. Talvez seja bom, porque significa que o mundo melhorou um pouco, a gente não tem que ser tão angustiado. Né? Mas isso, ou talvez seja ruim, porque significa que a gente busca demais os tapa-buracos, né? Então assim, nós toleramos pouco a infelicidade da nossa geração. Por exemplo, você acha que você tem direito à felicidade? Acha? Tem não. Sinto lhe dizer, não tem direito à felicidade. Sabe por quê? Porque a felicidade não é uma questão de ter direito a. Se você se apaixonar pela pessoa errada, você vai ser infeliz o resto da vida. E daí? Você não vai reclamar com quem? Né? Então, ser feliz não é uma questão de direito, é uma questão de circunstância, de tanta coisa. Mas nós fomos educados nesta ideia neoliberal de que você tem o direito e de que tem algo que o faz feliz. A psicanálise é completamente avessa a essa ideia. Por isso nós somos esquisitos. Porque a gente, no fundo, fala assim, olha, um pouquinho de angústia vai ter. Não tem jeito. Por quê? Porque o ser humano não consegue ser feliz plenamente. Né? Essa é a descoberta freudiana e lacaniana de que nós temos sempre uma falta. Mais feliz que você seja, quando você for muito feliz, você fala assim, está feliz? Não, por quê? Porque eu estou com medo que a felicidade acabe. É ou não é? Se você está muito, te amo, está tudo maravilhoso. Puta merda, isso você não me amar. Isso você descobre. Você virou a esquina ali, conheceu outra pessoa e estou fodido. Né? E se você ficar doente? Então, a mensagem da psicanálise é de que há sempre uma falta e que essa falta há que ser vivida, não masoquisticamente, mas suportada. Né? Só que a nossa cultura diz o contrário. Se você é infeliz é porque você não achou o caminho certo. Se você não tem sucesso profissional é porque você não fez o curso certo. Se você não está feliz no amor é porque você não seduziu certo. É porque, essa história da felicidade. Você acha, eu também acho que a gente tem direito à felicidade, mas não tem. Isso é uma invenção cultural que começou depois da guerra, de 1950. Até 1950, as pessoas não achavam que elas tinham direito à felicidade. Se você tivesse, ou tiver ainda um avô com 80 anos, por exemplo, e você perguntasse para o seu avô, avô, o que o senhor quer da vida? Qual o seu objetivo na vida? Ele ia falar assim, minha filha, se eu criar meus filhos, defender a minha pátria, né? E honrar o meu... Não, se eu criar meus filhos, honrar o meu país e obedecer a Deus, está tudo certo. A palavra felicidade não apareceu. Pergunte para qualquer um de vocês hoje, ou para os seus filhos então, qual é o objetivo da sua vida? Quero ser feliz, só isso. Como só ser feliz? Ser feliz é muito difícil. Está que nem aquele meu amigo. Eu tenho um amigo de juventude que é escritor, a gente foi escritor desde juventude, aí outro dia eu falei com ele, falei assim, não, mas estou meio deprimido, foi porque... quando a gente era moleque, eu achava que eu só queria, não conseguia. Eu falei, o que você queria? Eu falei assim, não, eu queria
né, assim, na idade que a gente já está hoje, 60 e pouco, eu só queria, assim, ficar em casa, assim, no apartamento, de frente para o mar, escrevendo. Eu falei, só isso? Você acha que um apartamento de frente para o mar, você com tempo para escrever as bobagens que você quiser, sem ter... Não, a gente foi... Isso é o neoliberalismo, o capitalismo, que vende essa ideia, assim... Nós não temos direito à felicidade. Nós temos direito à busca da felicidade. Você tem direito a coisas básicas para ver se com isso você é feliz. Mas não é isso que intuitivamente a gente acha. Então, uma das coisas que pressiona o paciente número 3 a usar o remédio é porque ele fala assim, eu sou infeliz. E se eu sou infeliz, eu sofro 2 vezes. Uma, porque eu estou infeliz, é como se eu tivesse sede, eu sofro 2 vezes. Eu estou com sede, então é ruim. Mas o segundo é que eu acho que eu sou culpado de eu estar com sede. Se eu estou infeliz, no fundo é porque eu sou neurótico. Porque eu não soube amar. Porque eu não soube trabalhar. Eu não soube ter sucesso. E esses pacientes, esse é o paciente que vai para a análise, né? E o fim de uma análise não é o paciente se sentindo feliz. É quando o paciente aprende a lidar um pouco, porque ninguém consegue lidar muito bem com isso, com a infelicidade cotidiana. E quando ele se livra dos sintomas mais pesados do paciente número 2 ou 3. Né? Então, hoje nós, profissionais de saúde, temos este dilema, que assim, há 30 anos atrás, esse dilema para nós psiquiatras não existia. Eu não tinha ninguém no meu consultório pedindo remédio porque o pai está na UTI. Porque os remédios que tinha eram horríveis, engordava, dava diabetes. Hoje, como não dão, tem. Né? E só que esse é o paciente que sempre procurou análise e a gente nunca achou estranho. Né? Ganhar dinheiro com este tipo de paciente. Mas nós, psiquiatras, somos altamente criticados por medicar estes pacientes. Eu mesmo me critico, como mostrei para vocês, me duvido. Temos 30 minutos. Não, já foi 1h30. Ah, você não me avisou, ou avisou e eu não vi. Pronto, tá vendo? Bom, então é isso. Sim, o que eu tinha planejado foi esse caminho entre os 3, para ajudar a gente a refletir sobre os 3 pacientes que usam medicação hoje. Temos tempo para as perguntas? Vamos lá, pessoal. Agora eu vou abrir para vocês perguntas, comentários, coisas que você pensou enquanto eu falava. Vamos conversar um pouco. No começo você falou sobre o paciente número 1 e 2, né? Falou sobre o medicamento para com eles. Eles usariam o mesmo medicamento, mas com dosagens menores? Não. Qual, o 1 e o 2? É. Então, nós temos 5 tipos de remédios hoje. Só 5. Perfeito. Parece que é muito, mas dá para dividir em 5. Tá? Que é o remédio o típico do paciente 1, que é para loucura, que é o antipsicótico. Aí nós temos os antidepressivos, para os pacientes deprimidos. Depois nós temos os remédios que estabilizam o humor, para os pacientes muito agitados. Então, antipsicótico, o antidepressivo, o estabilizador de humor, os calmantes para ansiedade e os estimulantes, que é para TDAH. São só 5. Tá? Fica mais fácil de gravar. Todos os remédios psiquiátricos podem ser divididos em 5. Ou ele é o do paciente número 1, para ajudar a gravar, o remédio para loucura, para delírio e alucinação, ou ele é para o humor. Para o humor nós temos 2. Um que levanta a depressão, que é o antidepressivo. O outro que estabiliza, que é o estabilizador de humor. Aí nós temos o terceiro, que é para ansiedade. Né? O quarto, que é para ansiedade. E o último, que é o menos conhecido, que é um estimulante, que é o que a gente dá para as crianças com TDAH. Com esses 5, a gente... Às vezes eu posso ter um paciente número 1, psicótico, que está deprimido. Eu posso querer dar o antidepressivo. Ele não dorme. Eu posso querer dar o ansiolítico. Então, esse jogo é que o psiquiatra faz. 5 remédios e eu vou tateando, porque a psiquiatria é muito empírica ainda.
diferente de um pediatra, de um clínico geral, que ele tem pesquisas de qual funciona, qual é o antibiótico melhor, qual é o hipertensivo melhor. Então, mas respondendo assim, o psicótico toma muito o antipsicótico, mais do que os outros pacientes, porque é um remédio muito forte. O doutor falou sobre dar a medicação ou não e sobre a dúvida, que até mesmo entre dúvida. Como fazer isso, então? Porque a impressão que eu tenho é que mesmo encaminhando ou não, a gente vai ter sempre essa dúvida. Sim. Para certas coisas na vida... Como é teu nome? Tamara. Para certas coisas na vida, é bom a gente estar em dúvida. Porque se você estiver em dúvida, você sempre vai pensar antes de fazer. Quando você tem certeza, você sai fazendo. Então, no paciente número 3, é bom a dúvida, Tamara. Eu acho que a gente tem que pensar caso a caso. Neste caso, será que a dúvida nos deixa em alerta? A certeza faz a gente funcionar no automático. E para nós da psicanálise, a dúvida é maravilhosa, é um lugar que a gente deve se acostumar. Por isso que sempre que o paciente fala uma coisa, você provoca com o contrário, não é não? Você atende? Você é psicanalista? Então, se o paciente falar assim, eu tenho certeza que está tudo bem, você vai falar assim, certeza? Ou se ele fala assim, tá tudo uma merda, tô fodida. Aí você fala assim, será? Parece que a gente é sempre do contra. Não é que a gente é do contra, é que a gente quer que a pessoa questione a questão, a história. E questionar é ficar em dúvida. Então, suportar a dúvida, no caso do paciente número 3, eu acho bom. No caso do 1, eu acho que não tem que ter dúvida. Tem que tomar hoje em dia. A vida do louco hoje, para falar um português bem claro, é muito melhor do que há 50 anos atrás. 50 anos atrás ele estava preso, enfiado nos manicômios ou trancado no quartinho do louco em casa. Hoje eles estão convivendo. Ainda tem um ponto que os psicóticos não conseguem se inserir socialmente, né? Que eles já conseguem trabalhar, alguns não conseguem. Duvido que você encontre um esquizofrênico que trabalhe e ganhe a vida. Não ganha. Ele tem que ser sustentado. Né? Aliás, se você tiver algum, fale comigo que eu estou fazendo uma pesquisa sobre isso. É sério. Né? E se você... Outra coisa que o psicótico ainda não se inseriu, que é um dos meus trabalhos atuais, é a vida amorosa dos esquizofrênicos. Como vocês viram, assim, o Freud falou a seguinte frase certa vez: se eu conseguir que os meus pacientes ame, trabalhe e leve a vida, eu estou satisfeito. No caso do paciente número 1, a gente não consegue. Eu estou fazendo um projeto que chama A Difícil Vida Amorosa dos Esquizofrênicos. Estou estudando como é a vida dos pacientes com transtornos mentais. Não só do esquizofrênico, bipolar, pânico, toque e autismo. Né? Porque a verdadeira inclusão que falta ainda, eu acho, aos pacientes é a inclusão amorosa. Os autistas já têm direito à escola, a trabalho, mas como é a vida amorosa de um autista? Como é a vida amorosa do esquizofrênico, do bipolar? Né? Então, esse é um ponto que a gente chegou, mas por que a gente chegou neste ponto de poder falar da vida amorosa do esquizofrênico? Por causa do remédio. Se ele não tomasse remédio, a gente ia estar falando da sobrevivência dele ou não, de se ele se suicida ou não, se ele é preso ou não. Eu só estou podendo conduzir um estudo sobre a vida amorosa do esquizofrênico porque o remédio pôs ele na rua. Quem tirou o paciente do manicômio e do quartinho do doido, né, é o remédio. Eu fui criado, eu sou de uma cidade muito pequena, eu tive 2 experiências com a loucura. Um era o louco da cidade, chamava Zequeté, que tinha uma bicicleta cheia de trique-trique, não sei o que e tal, né? E o outro era Levi. Essa história eu lembro, porque era da minha família. Minha mãe me leva na casa de uma tia, e aí tinha a casa, o quintal e um quartinho lá no fundo, que morava Levi, um primo da minha mãe. Eu lembro bem disso. Aí estou eu lá, aí vou eu andando pelo quintal,
em direção ao quartinho do Levi. Aí a tia da minha mãe fala assim, cuidado com o Levi. Né? Porque eu chego lá, no quartinho, eu sou do Nordeste. O Nordeste tem muito aquelas portas que é dividida ao meio, que abre só a parte de cima e fica a parte, né? E assim era, a parte de baixo era fechada e podia só abrir. E o Levi estava lá. Aí a minha mãe fala assim para mim, ele é assim porque quando ele era pequeno, ele tomou banho de chuva e teve uma febre. Não era, Levi era assim porque era esquizofrênico. Mas ninguém tinha feito o diagnóstico. Não tinha remédio. Levi vivia lá. Né? Então, essa escolha, outro drama, vou contar aqui a história. Meu consultório é perto da Avenida Paulista. Eu já estou lá há quase 30 anos. E lá tem uma pessoa, uma moradora de rua que chama Maria. Ela é esquizofrênica, ela mora na rua, não toma remédio. Só que o povo passa e fica, sabe que ela tem um delírio, né? Aí fala assim, Maria, ela fala, eu não sou Maria, e ela fica gritando, grita por horas. A Maria é esquizofrênica que vive na rua e parece que vive bem. Será que eu devia internar a Maria e dar remédio? Você acha? Eu não sei, juro que com ela eu tenho dúvida. Mas se meu filho pirar, eu vou internar. Mas com a Maria eu fico na dúvida. E deve ter uma saúde, porque eu estou há 30 anos, a Maria está lá. Tuberculose, AIDS, Covid, nunca pegou. Né? Então, bom, quem mais quer compartilhar? Aqui é a sugestão, não sei nem se eu posso. Pode. Eu sou formado em psicologia e conversando há quase 10 anos com vários colegas, a gente sempre sente muita a deficiência na questão de psicofármacos. E hoje os pacientes, como você está trazendo aqui, tanto 2 quanto 3, eles chegam muitas vezes já encaminhados por medicados. E aí, às vezes falam o nome de alguns remédios e a gente dá uma viajada. Então, se você quisesse criar algum curso, já que você trabalha pouco, como você está falando, se você quisesse criar algum curso, mesmo online, eu acho que seria muito bom, porque aí a gente tem referência. Tá bom, você pode pensar nisso. Eu acho que vocês precisam saber disso. Tem duas coisas que analistas como vocês, eu vou explicar o que eu quero dizer analista como vocês, que não é como você. Como é teu nome? Santiago. Tem duas coisas que os analistas leigos, que não são psicólogos nem médicos, precisam fazer, na minha opinião. Precisa ter um curso básico de psicopatologia, para reconhecer o que é uma psicose ou não, e um curso básico de psicofarmacologia. O de psicopatologia você teve. Você tem porque você é psicólogo. O da farmacologia talvez não. Mas assim, eu acho que se você... Uma dica. Você quer ser um analista clínico, mesmo se essa é a sua praia, porque às vezes a psicanálise a gente não precisa atender. A psicanálise é um encanto, é um saber. Mas se você quer fazer carreira no consultório, e você não é psicólogo, mas é analista, você precisa fazer um curso básico. Você precisa saber diferenciar o que é uma paranoia, uma esquizofrenia. Você precisa diferenciar o que é uma alucinação de uma fantasia. Se você quer manter porta aberta, consultório porta aberta que recebe. Se você está na psicanálise por outras coisas, por exemplo, eu tenho um grande amigo meu, já fez tudo que é curso de psicanálise, mas não atende, está ótimo, ele não precisa. Ele veio outro dia e falou assim, o que você acha que eu devo fazer agora? Eu falei, nada, você já fez tudo, vai curso. Ele é o escritor, da minha turma dos amigos do escritor. Tá bom, vai fazer crítica de filme, de cinema, de coisa, vamos conversar, né? Mas se ele quisesse atender, eu ia falar para ele assim, diferente dele, que é psicólogo e não precisa, eu trabalho muito com psicanalistas leigos, com escolas como a sua, e sempre falo isso, assim, olha, tá tudo certo, mais ou menos, falta uma vírgula, porque a pessoa quando marca horário com você, ela acha que você sabe isso. Do remédio ela sabe que você não sabe, mas ela acha que você sabe
diferenciar se ela está doida ou não. Você não precisa saber tratar psicótico, mas você precisa saber fazer a triagem. Porque socialmente, esse lugar de analista, na fantasia do paciente, ele não sabe que você veio da administração, que você veio da engenharia, porque na psicanálise tem esse encanto que leva muita gente, né? Eu fiz análise e terapia com muita gente. A pessoa que mais me ajudou era professora de letras e fez a psicanálise. Não era psiquiatra nem era psicóloga, mas era de uma sabedoria, de um conhecimento de psicanálise, de uma coisa, né? Só estou dizendo isso para vocês entenderem que eu conheço, que eu valorizo essa coisa do psicanalista leigo, mas acho que tem esse degrau que você, como eu disse, se você quer trabalhar de porta aberta, existem, viu? Sim, a gente pode organizar aqui, mas hoje na internet tem vários cursos de psicopatologia e de psicofarmacologia. Mas, eventualmente, se você quiser organizar aí, a gente pode... É bem interessante mesmo. No caso do paciente 3, a medicação seria uma muleta. Isso. Para ele lidar com as questões emocionais. Aí você se questiona se seria correto ou não tirar essa oportunidade de ir na análise e ele compreender a situação dele. Isso se deve a essa questão que nós vivenciamos hoje da ansiedade, que a gente quer tudo muito rápido e ele busca esse alívio. E aí, como analista, como que a gente pode direcionar essa questão? Sim, você tem toda a razão, é esse mesmo, é essa ansiedade, essa cultura da felicidade que diz que a gente tem que ser feliz. Se a pessoa é infeliz, ela acha que não pode ser infeliz e que aguenta pouco. Então, se a gente opta por tratar disso na análise, é aprender como que ele vai lidar, como que ele vai atravessar. Esse meu paciente hoje de manhã falou assim, porque aí o que eu fiz? Eu falei assim para ele, olha, porque na verdade ele não é bem o paciente número 3, ele é 2, porque ele é um hipocondríaco clássico, de ficar trancado no quarto chorando porque apareceu uma pinta no rosto. Só que ele é um executivo que funciona bem, então ele já toma remédio. A minha dúvida com ele é se eu ia aumentar ou não. Aí resolvemos que não. Aí ele falou, eu tenho que atravessar isso, né? Eu falei, é. Então trata-se de uma travessia. Como é que a análise ajuda? Pela palavra. Porque a gente acredita que ao falar, a gente não resolve a angústia, zerar, mas a gente torna ela suportável, não é isso? Então, não tem saída para ele, ele vai ficar angustiado, o pai dele está na UTI, Agora, essa angústia se assume um nível alto demais, que ele descompensa, a gente não quer isso. Então pela palavra, falando, que a análise ajuda. Você atende? Como é teu nome? Liz, você vai concordar que nós analistas somos muito pretensiosos. Nós psiquiatras somos poderosos, posso achar poderoso, eu dou uma pílulazinha que funciona. Mas você, Liz, achar que pela palavra, uma coisa tão banal, e a pessoa funciona e não funciona? Psicanalista é uma criatura muito pretensiosa. Primeiro que ela quer vender uma coisa que todo mundo dá de graça, conversa. Não é? Só que a nossa conversa não é qualquer, né, Liz? É uma conversa altamente técnica. Mas percebam como é pretensiosa a ideia da análise. Eu tenho para vender, eu dou remédio, o cara me paga porque eu dou remédio. Agora você vou lá, e aí você não vai dar remédio? Não, vai fazer o quê? Você só conversa. Né? Antigamente, quando eu escutava essa coisa do só conversa, eu ficava tentando explicar. Não, mas é porque é uma conversa assim, porque é uma conversa assada, porque é uma conversa diferente, porque não sei o quê, porque o Jung falou isso, porque o Freud falou aquilo, né? Hoje eu respondo diferente. Eu falo assim, você só conversa. Eu falo assim, e cobro. E dependendo do dia, eu falo assim, e caro. Esse é o caminho da palavra, diga. No caso do paciente 3, que ele chega para você pedir um remédio,
E ele é redutivo em relação à terapia. Ele não quer fazer, ele demonstra para você que quer tomar um remédio. Como você faz o desmame dele quando você vê que o remédio está mais atrapalhando do que ajudando? Que momento é esse? É periódico? Bom, primeiro que não depende só de mim, tá? Eu sou só alguém que recomenda o que ele vai fazer. Você não entra com a parte psicanalista ali no momento que tenta convencer ele, depois... Não, isso chama-se manipulação. Você não manipula, você não manipula. Eu só manipulo os pacientes com risco de suicídio. Ah, sim, tem então... Aí, né, mas assim, eu estou entendendo que você está falando do 3, que pode ou não tomar remédio. E por quê? Como é que é o nome? Bianca. Tem o seguinte, Bianca, a análise não é para todo mundo. O Lacan tinha uma frase complicada, ele falava assim, a análise é para quem pode. E por mais que o Lacan gostasse de dinheiro, e ele era um dinheirista, ele não quis dizer isso. Não é para quem pode pagar, é para quem tem demanda. Deixa eu te explicar. Se um paciente não quer tomar remédio, eu manipulo e obrigo ele a tomar remédio, o remédio funciona? Se for tomar obrigado? Funciona. Se eu esconder as gotinhas de Aldol no suco, funciona. Se o paciente não quer terapia e eu manipulo para ele para análise, funciona? Não funciona, Bianca, você vai descobrir. Que são aqueles pacientes que falam assim, o que você está aqui? Ah, minha mulher falou para eu vir, senão eu ia se separar de mim. Ah, minha mãe falou que eu não sei o que. Esses pacientes na análise só deixam a gente frustrado, se sentindo incompetente, eles irritados, faltando, a família com raiva. A análise não é uma terapia para todo mundo. Ela tem uma indicação muito específica. Já o remédio talvez funcione para todo mundo. Então é por isso que eu não manipulo mais. Por exemplo, antigamente quando os pacientes chegavam, eu dava o remédio, eu falava assim, tem alguma coisa a fazer? Eu falei, você não quer fazer terapia? Eu descobri que não funciona. Porque aí eu encaminhava, aí ele chegava para você, aí você falava assim, bom, por que você está aqui? Ah, eu fui no Dr. Alfredo, ele falou que eu preciso de análise. Aí chega lá e fala assim, então, eu estou com esse problema, eu fico muito triste porque eu perdi o emprego. O que eu faço? Eles acham que você é como um cardiologista encaminhando para o dermato ou para o coisa. Então, eu descobri ao longo desses anos que não adianta eu forçar. Eu posso me recusar a dar o remédio, mas eu não manipulo para ir fazer a análise. Por que eu não manipulo? Porque eu já fiz e descobri que não funciona. Mas ele fica tomando remédio durante um tempo ou você deixa... Ah, não, aí a questão é outra. Em que momento parar o remédio? Aí isso depende muito da doença, do diagnóstico. Por exemplo, o paciente número 1 toma o resto da vida. O 2 toma por longos anos. O 3 depende. Geralmente toma por pouco tempo e para. Sim. Fala pra ele, não vou te dar mais. Especialmente... Não é assim, né? A gente vai... Não tem esta relação... Porque você falar, não vou te dar mais, ele fala, pronto, tá bom. Sai, liga para outro psiquiatra e vai, né? Eu não tenho esse poder todo, né? A gente vai conversando, né? Doutor, você pode falar um pouquinho sobre as medicações para as crianças nos tempos atuais? Não vai dar, é muito complicado, a gente não vai ter tempo, né? Porque assim, o que eu posso dizer assim, que são os mesmos remédios. Não sei se você não quer fazer uma pergunta mais específica do que me falar para falar no geral, eu te respondo. No que você está pensando? No uso exacerbado. Também. Ok, tá. Sim, especialmente para TDAH, que é o grande uso, e para autismo. Então são duas patologias que nós nos questionamos, ficamos na dúvida. Por quê? Porque é demais. O TDAH cresceu 300% em 5 anos, como pode? Então, sim, nós temos hoje um uso abusivo do remédio para TDAH. Só que isso não significa que se aparecer uma criança amanhã no meu consultório, eu não dê TDAH, o remédio. Por quê? Qual é que eu falei que é o nosso trabalho? Resolver 1 a 1. Aqui eu estou dizendo para você que a gente tem um excesso de diagnóstico e de remédio. Mas amanhã você pode me ver medicando uma criança. Aí você vai perguntar, mas como, Alfredo? E você falou, nesse aqui eu acho que sim. É o seu trabalho e o meu decidir se no caso deste paciente vale a pena. Aqui nós estamos filosofando. Podemos viajar e falar de cultura da felicidade. Lá no seu consultório, no meu, não. Né? Só
doutor. Temos 6 minutos só, vamos para a última pergunta. Tá. Quando o senhor fala de manipulação, o senhor como médico manipulando, mas aí tem um caso inverso. Sou professor, então tem muito desses casos. Da paciente tentar manipular, né, um laudo ali com alguns sintomas, e aí você passa a medicação. Já aconteceu, você tem esse tipo de experiência de você passar um remédio e ele acaba fazendo mais mal do que bem para o paciente? Ele atrapalha? Bom, primeiro que todo remédio tem efeito colateral, mesmo quando é certo. Então esse raciocínio que você está falando, fazer mal e bem, não depende disso aí. Todo remédio psiquiátrico tem fortes efeitos colaterais. A questão aqui talvez seja outra, dos pacientes que nos procuram mais para ter um atestado do que para fazer um tratamento. Sim, acontece toda hora, todo dia, né? E é uma dificuldade, porque, por exemplo, um médico infectologista, se ele desconfia que você está com infecção, ele pede um exame de sangue e descobre. Como é que eu sei se uma depressão... Não tem exame para depressão. Bom, gente, acho que estamos... Então vamos ter que encerrar agora. Eu sei que vocês ficaram com perguntas, mas como todo bom analista, eu vou dizer que bom, né? Fica com... Ou se eu fosse Gestalt, ia falar assim, fica com isso. Tá bom? Então, muito obrigado. Esse